Olá pessoal, mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer o teste da entrada do transformador. Vamos testar aqui a resistência ohmica do transformador. Pra gente, se nós não soubéssemos identificar quais seriam os fios aqui de 0 volts, 110 volts, 127 volts, 220, como a gente faz para fazer esse teste? Vou pegar o multímetro, coloquei aqui na escala de X1, ajustei o multímetro, vou colocar a ponta negativa no 0 volts, que é o fio preto. Vou testar agora o fio marrom. Deu uma resistência ohmica aí de 3 ohms. E agora eu vou colocar no fio vermelho, que deu 5, 6, quase 7 ohms. Então pessoal, a entrada de 220, se nós não conseguíssemos identificar qual seria os fios, né? Qual seria o fio de 220, se era o fio marrom, se poderia ser o fio marrom ou poderia ser o fio vermelho, com o multímetro nós conseguimos identificar. Com relação ao multímetro, pessoal, eu fiz com o analógico, mas pode ser feito também com o multímetro digital, não tem nenhum problema. Coloquei aqui na escala de teste de diodo. Quanto menor a escala, melhor para poder fazer o teste, para você ter uma leitura mais precisa. Se você subir a escala, você não vai conseguir ter essa leitura. Então vamos colocar aqui o negativo no fio preto e vamos colocar a ponta positiva no fio marrom. Temos aí 4 ohms. E vamos colocar agora no fio vermelho. Deu aí 9 ohms. Pronto. Esse que deu uma resistência maior, significa dizer que é a entrada do transformador de 220. Se tivesse mais um cabo aqui, se houvesse mais um cabo no type aqui do transformador, depois do fio vermelho, que fosse 240 volts, então já teria uma resistência maior, um pouco, dos 9, do que 9 ohms. Então, a partir daí a gente consegue identificar quais são os cabos de alimentação de entrada de um transformador. Normalmente também transformador, eles se apresentam da seguinte forma. É muito comum você olhar para um transformador e você ver os fios quase como se fosse numa sequência. Quase como se fosse numa sequência. Os fios ficam quase como se fosse numa sequência. Ó, tem aqui o vermelho, ó, que é o último. Eu tenho aqui, ó, o marrom que está no meio. E tem o preto que é o primeiro fio. Ó. Preto, marrom, depois o vermelho. Já com essa configuração, basicamente já seria possível dizer qual era o fio de 110 volts, que é o marrom, e o fio de 220 volts, que seria o vermelho, e o 0 volts, que seria o preto. Então, isso é muito interessante. Uma coisa muito importante também, pessoal, é essa coisa da cor. Essas cores nos fios. É muito comum. Muitos fabricantes utilizam essas cores como padrão. Eu vou estar falando isso também futuramente em vídeos aí. Eles utilizam cores como padrão. Para quê? Para ficar fácil de fazer as ligações, de identificar as voltagens. Por exemplo, ó, nessa placa aqui está usando o preto, ó, como 0 volts também da saída do transformador. Está usando o amarelo como 12 e está usando o azul como 24. Basicamente como se fosse um padrão. Porque quando você pegar um outro equipamento que tem essa configuração aqui, você já vai ficar sabendo que os fios que estão com essa cor já é essas voltagens. Como também aqui na entrada, ó, um fio marrom e um azul mais escuro.
que sai aqui da chave, ó. A chave que liga o equipamento. Sai aqui da chave, ó. O fio marrom e o fio azul. Então eles utilizam isso como padrão para facilitar a gente entender o esquemário elétrico do equipamento. Isso ajuda muito, pessoal. Isso é muito importante, isso ajuda muito. Porque se os fios fossem todos de uma cor, às vezes quando tem muita coisa ligada, você tem uma certa dificuldade em identificar o que é que cada fio faz, né? Então, estando dessa forma, facilita muito. Você vê que a placa é toda bem trabalhadazinha direitinho, né? Ó, tem uns terminaizinhos, ó. Tem uns acabamentos de cobrir, ó, para evitar que um cabo se encoste no outro e feche um curto. Tem uns cabos de ligação aqui do motor. Os cabos aqui, soquete de ligação do encontro. Terminais aqui de ligação do motor. Terminal de ligação do pedal. E outros terminais aqui. Como também os cabos de alimentação, que vão entrar aqui na parte de alimentação da placa. Tanto na parte de alimentação, que sai 12 volts e 24 volts para a placa, para alimentar a placa, como também na configuração aqui, do setup aqui da placa, da distribuição dos cabos da entrada da energia. Então, espero que vocês tenham entendido essa parte, pessoal. Uma coisa muito interessante também, pessoal, que eu sempre falo nos vídeos, é que muitos circuitos eletrônicos e elétricos, ou circuitos elétricos e eletrônicos, falam por si só. Eu sempre costumo dizer isso. A gente vê os componentes aqui na placa, ó. Aqui nós temos diodo, 4 diodos. Significa dizer que esses 4 diodos aqui, eles são da ponte retificadora da entrada de alimentação aqui para funcionar a placa. Isso aí já está falando para a gente que eles aqui são uma ponte retificadora. Capacitor da fonte. Outra coisa bem legal também, pessoal, que tem nessa placa aqui, ó. Não sei se está dando para vocês visualizar. Aqui nós temos 4 transistores. 4 transistores aqui, ó. E perto desses 4 transistores nós temos também, ao lado de cada relé, um diodo. Para que serve esses 4 transistores que estão aqui nessa placa? Qual é a finalidade deles? Pessoal, esses 4 transistores que estão aqui nessa placa, próximos aos relés, como também os diodos, os transistores têm a seguinte função. O microcontrolador vai enviar um sinal para os relés. Só que o microcontrolador, ele não tem capacidade de carga para ligar um relé. Então eu preciso criar uma espécie de drive. Alguma coisa que suporte a carga do relé e que receba apenas o pulso do microcontrolador. O microcontrolador vai receber o pulso do pedal, que vai liberar na sua saída para os relés um pulso, cada um na sua sequência. Esse transistor vai receber esse sinal e depois vai ligar o relé. O transistor é quem vai suportar a carga do relé. Se eu ligar diretamente o relé na saída do microcontrolador, possivelmente ele vai queimar. E uma outra coisa muito interessante é que a corrente que sai pelas saídas de microcontroladores, ela é muito baixa, é em torno de 30 mA. E um relé não liga com 30 mA, ele precisa de muito mais, em torno aí de uns 150 mA. Alguns mais, outros menos, depende muito da bobina do relé. Mas ele não vai conseguir ligar, porque a corrente que sai do microcontrolador
da sua porta de saída, das suas portas de saída, é muito baixa. Então ele não vai conseguir ligar. Ele consegue enviar um sinal para o transistor, que por sua vez vai ligar o relé. Outra coisa bem interessante também com relação a essa situação que eu estou falando aqui, é que o microcontrolador vai estar liberando aí 5 volts na sua porta de saída. O relé aqui trabalha com 12. Então significa dizer que o microcontrolador vai enviar um sinal para o transistor vai receber uma alimentação de 12 volts de algum circuito aqui da placa, para a partir daí ele liberar os 12 volts para o relé. É para isso que existem esses transistores aqui, ó. Tem 4 transistores aqui. Nós temos 4 relés e temos 4 transistores. Vou estar falando também para vocês depois, pessoal, a respeito desses diodos que estão aqui em paralelo aqui com os relés. Para que serve? Qual a finalidade deles? Vou estar explicando isso para vocês. Por isso que muitas vezes eu falo para vocês isso, que muitos circuitos elétricos e eletrônicos falam por si só. Mesmo que uma pessoa que não tem muito conhecimento de eletrônica, é muito importante isso. Começar a observar os componentes que tem na placa. Ah, para que tem esse capacitor aqui? Para que tem esse diodo? Para que tem esse relé? O que é que esse relé faz aqui na placa? Então é muito interessante isso. A gente sempre está pesquisando, vendo para que serve. Vou estar falando sobre esse componente aqui, ó, que acende aqui o refletor também. Vamos estar falando um pouco sobre os MOC, ou fotos acopladores, que existem nas placas. É muito comum esse componente. Qual é a finalidade dele nas placas eletrônicas? Vai vir muita coisa legal aí, pessoal. Valeu, pessoal!